Muito bom dia para você que está ligado na manhã desta quarta-feira na programação do Canal Rural. Seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Senar Mato Grosso, nosso encontro semanal, sempre trazendo aqui no estúdio nosso aqui em Cuiabá, instrutores credenciados junto ao Senar Mato Grosso, parceiros do Senar, entidades que se abraçam justamente para levar informação que possa ajudar a fazer a diferença na propriedade rural, na atividade ligada ao campo que você desenvolva aí na sua cidade. A gente sempre frisa aqui que o programa traz instrutores, e gente ligada ao Senar aqui de Mato Grosso, mas é claro que essa informação ela não tem fronteiras, não tem divisa de estados, ela serve para você e vai te ajudar, você que esteja em qualquer lugar do país, por isso é sempre muito bom poder contar com a sua companhia, com a sua audiência. Hoje a gente recebe mais uma vez aqui no programa a Tânia, que é uma das instrutoras aí do grande time do Senar Mato Grosso. Primeiramente, Tânia, bom dia, seja bem-vinda novamente aqui. Bom dia, Patrone, bom dia a todos que estão nos ouvindo aí, que estão ligadinhos no Bom Dia Senar. Prazer estar aqui de volta com vocês, poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. A Tânia que é instrutora do Senar, como eu disse, e é engenheira agrônoma também. Você já tem muito conhecimento sobre o tema que vai trazer hoje. Hoje a gente vai falar sobre armazenagem com foco aí na secagem dos grãos, todos os cuidados necessários, que aliás faz parte tema de um dos treinamentos oferecidos pelo Senar também, né, Tânia? Exato, exatamente, Nós temos o treinamento de secagem, operação de secagem, e manutenção também, o qual a gente trabalha com eles exatamente focando dentro do que nós vamos estar falando aqui um pouquinho hoje. Perfeito. Aqui no título ela separou aqui os efeitos do tempo e temperatura de secagem na qualidade dos grãos de soja durante o armazenamento, mas é claro que ao longo aqui da apresentação ela também vai trazer um pouquinho o olhar para o milho, para o armazenamento do milho. Afinal de contas, soja já está colhida, já está lá nos armazéns, é preciso tomar cuidado. Tem pouquinho das áreas aqui de Mato Grosso para serem colhidas ainda, menos de 0,5% aí, os trabalhos estão finalizados, mas logo começa a colheita do milho, então essa informação também ajuda os produtores aí que vão armazenar ou quem trabalha com a armazenagem desses grãos também. Exatamente, patrão. Vamos falar um pouquinho, tanto dos dois produtos, que são o carro forte nosso aqui, dentro do Mato Grosso, soja e milho, o qual a gente vai estar abordando, Vamos o que é a secagem aí, Nada mais que uma técnica indicada aí, patrone, para que possa, ou seja, retirar a quantidade de água que tem dentro desse grão, além do que é indicado, para o armazenamento. Hoje, o que nós indicamos, ou seja, tecnicamente indicado, é 14%. Então, o produto que chega acima de 14%, ele tem essa técnica de secagem para que a gente possa, então, aí retirar um pouco desta água que está excessiva, Perfeito. Nós temos também aí como é que funciona o nosso sistema de secagem. Nós temos dois sistemas de secagem, que é o natural, e temos o artificial. Hoje o natural quase não é utilizado mais, a não ser pequenos produtores onde não tem acesso a esse artificial, que é através desses secadores, Então, o que nós utilizamos hoje no Mato Grosso, em outros estados aí, é o nosso secador artificial, onde nós conseguimos trabalhar com a pressão melhor de ar e retirar todo esse excesso de água que está nesse grão, Então, a gente vai mostrar mais à frente o funcionamento do secador, como é que é, todo o funcionamento, as câmaras de ar quente, ar frio também, tá? E aí, quais são as vantagens, Importante falar que a gente tem vantagens na secagem, patrão, porque falar de secagem e as pessoas dizem, vou mandar um grão um pouco mais úmido para dentro do armazém, soja ou milho, um pouco com umidade ali dentro do armazém. Isso acaba trazendo uma certa consequência muito grande mesmo, que é em virtude de que ali a gente pode ter algumas avarias, principalmente como mofado, como ardido e fermentado, que pode estar ocorrendo. Então, essas vantagens de manter, ou seja, esse produto dentro dos 14% armazenado, traz certos ganhos, Primeiro é a conservação, desse produto, que ele vai manter mais tempo, vai estar ali armazenado por 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, 6 meses, se ele precisar, que é o tempo que o produtor precisa para que ele possa ter o ganho, ou seja, aí nesse período rentalmente, que é onde está, ou seja, entre safra, que o produtor ganha dinheiro mesmo com esse produto, É a redução de peso, porque o excesso de água aí, então ele vai estar dentro, ou seja, trazendo uma certa qualidade de produto ali. Redução de perdas por avariados, que é o que eu disse agora há pouco, questão do mofado, fermentado, ardido, entre outros que pode estar acontecendo. E o nível de pragas também, patrone, que vai também ter um controle muito bom, porque quanto mais umidade tem, ele vai ter uma certa também impureza e acaba trazendo a consequência ali da evolução de pragas dentro dessa unidade armazenadora, tá? Então esses são os ganhos do nosso processo de secagem aí que a gente soma muito durante esse período, correto? Perfeito.
Qual a importância da secagem desses grãos, né? Tanto soja quanto milho? O que nós ganhamos? Qual que é essa importância? A gente acabou de dizer que a importância, ou seja, é para a duração de longos prazos em armazenamento. Então, eu posso armazenar por 6 meses, principalmente o nosso milho aqui no estado, a gente armazena por um período mais longo. Tem aí milho armazenado de 4 anos, 3 anos milho armazenado. Então esse milho, de fato, ele precisa ter uma garantia que ele está dentro dos 14%, para que ele não tenha, ou seja, nem aí uma interferência com o avariados, principalmente o nosso mofado, que hoje, dentro do milho, é um dos mais graves que nós temos, né? Então, a avaria mais grave que a gente tem dentro do milho. Então, é importante que ele trabalhe dentro do período, ou seja, de secagem, e mantenha esse produto mais tempo armazenado. Essa é a importância nossa da secagem aí. E aí, qual que é o passo a passo, né? A gente tem um passo a passo da secagem, que é muito importante, primeiramente realizar a classificação. Por que realizar a classificação? Porque através da classificação que nós conseguimos identificar aí qual é o percentual de umidade que nós temos que está chegando do campo. E através desse percentual de umidade que está chegando do campo, é onde nós conseguimos entender qual é a moega que esse produto vai e qual seja o período, ou seja, ali que eles vão precisar para poder secar aquele produto. Se vai precisar dar 1 tombo, 2 tombos ou mais tombo nesse produto, certo? Perfeito. Vamos só dar o tombo, a gente sabe que é uma expressão muito comum, né, no campo, mas como a gente tem aqui um universo muito grande de telespectadores, vamos só explicar o que seria esse dar o tombo, o que é um tombo? Isso, o tombo, patrão, seria o quê? Seria o produto descer, ou seja, no secador, ele vai secar, vai passar uma vez vai descer isso na mesa do secador. Quando ele descer na mesa do secador, ele vai retornar de volta na caixa do secador e passa novamente, né? O que acontece? Nós temos secador que ele chega a derrubar 2,5 pontos, 3 pontos, e temos secador aí, outros que mais evoluídos, que conseguem derrubar até 10 pontos. De então, umidade, isso, de umidade. Então, vai depender do tipo de secador que está sendo utilizado naquele momento e qual a umidade. Então, se ele está lá com 18% e ele tem que chegar em 14%, o secador está derrubando aí 4 pontos, né? Automaticamente a gente faz um tombo só, manda para o silo pulmão, que é seja onde vai ficar ali, ele passa, ou seja, por um processo de aeração mais pesado no ar, e aí já manda direto para o armazém. Por que fazer isso? Que ele acaba fazendo um chamado contínuo, né? Não trabalha no intermitente, que é, ou seja, está fazendo vários tombos ali, e com isso a moega está enchendo e não tem, ou seja, como esvaziar essa moega. Então é importante o operador, ali naquele momento, ter essa ciência do que ele está conduzindo. Tem muito produto úmido, ele tem que trabalhar, ou seja, ali com intermitente, não com contínuo, para não perder muito tempo e acabar danificando o produto. E essa decisão, evidentemente, ela decorre da classificação muito bem feita na hora que o grão chega até a unidade armazenadora e, claro, do operador ele conhecer a capacidade, a estrutura que ele tem em mãos para trabalhar. Exatamente, patrona. É importante que quem está na unidade armazenadora ele tenha conhecimento da capacidade que ele tem de moega, da capacidade que ele tem do silo pulmão, da capacidade que o secador dele tem e quantos pontos, ou seja, ele está derrubando por cada tombo que é passado. Então, cada vez que o produto passa, ou seja, ele tem que ter ciência disso, né? Então, se ele está trabalhando, ou seja, tem um equipamento que tem uma certa velocidade, uma certa pressão, então ele consegue, ou seja, trabalhar com mais velocidade também, né? Exatamente. Essa velocidade, ela vai depender, esse tempo necessário para cada tombo aí, para cada vez que o grão passa pelo processo de secagem, vai variar também, evidentemente, da estrutura que a gente tem ali, né? Exatamente, patrão. E é importante avaliar tudo isso também em relação que não é... Agora, nesse momento, é importante a pessoa ver que não é trabalhar com pressão, ou seja, de alta temperatura, e sim trabalhar, ou seja, com temperatura baixa, se o produto estiver muito pesado, que o pesado que nós dizemos, ou seja, no campo, é a umidade muito elevada. Então, quando está muito elevada, ele tem que trabalhar, ou seja, com uma temperatura a menos, né? Vai trabalhar bem menor a temperatura do que elevar muito e causar danos no produto, né? A gente vai estar falando mais à frente sobre isso. Então, é importante, tá? Perfeito. E aí, feito isso, patrão, a gente faz a identificação da umidade, faz a limpeza, porque nós não podemos secar o produto com impureza, porque isso pode ocorrer também o nível de incêndio dentro da unidade. Então a gente tem muitos focos de incêndio, no Mato Grosso acontece muito devido a trabalhar excessivamente passadas horas, que é praticamente 100 horas trabalhadas, tem que parar o equipamento, fazer a limpeza no secador para voltar a
trabalhar com o produto, né? E quando trabalha com o produto com a sujeira ali, a impureza, acaba trazendo a consequência desse foco de incêndio ser, ou seja, mais rápido o acontecimento, né? Então, é muito importante que o operador ele tenha ciência disso, ele trabalhe, ou seja, dentro daquilo que é colocado tecnicamente para ele, não force o trabalho ali dentro da unidade. Então vamos lá, a pré-limpeza dos grãos que vão passar pelo processo de secagem tem que ser feita antes, claro, do processo de secagem, justamente para evitar esse acúmulo de impurezas. Isso. E a cada 100 horas, é o que você disse aí, é preciso que todo o equipamento passe por um processo de limpeza, porque eventualmente passa ali um pouco de sujeira, um pouco de impureza, ele acaba se acumulando no secador. Exato, patrônio, e lá vai ter, querendo ou não, passa muito, principalmente aquelas impurezas mais finas, elas vão passar e vão acumulando nas paredes, né? E ali nós temos diversos secadores, um que é coluna, outros que o sentido ele vai acabando parando nessas paredes, nessas colunas. E quando ele para na coluna, devido à temperatura ser muito elevada, acaba criando. E ali a gente tem uma pressão de muito ar e ao mesmo tempo também a gente tem oxigênio, que acaba gerando até às vezes uma explosão. Cuidado importante então levar à risca essa limpeza, essa pré-limpeza, né? Exatamente. A gente tem aí o modelinho, se o produto está só úmido e está limpo, que nós temos máquinas do campo hoje, né, que acaba limpando muito bem, manda o produto para a gente quase sem impureza, ele já vai direto para o secador. Na sequência, aí um produto sujo, né, e seco, ele tem que passar na pré-limpeza e aí já vai direto para o armazém, não precisa passar no secador. Um produto úmido e sujo, ele vai passar na pré-limpeza, depois na secagem, aí sim para o nosso secador. E o produto seco e limpo, direto para o armazém. Então essa é a sequência, a gente ganha mais tempo, né? Por isso ter a importância de ter mais moegas e ter mais que um secador dentro da unidade, se possível for, tá? Perfeito, Tânia. Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho e vir para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre o processo de secagem, a importância, né, da regulagem do equipamento e também, claro, do bom treinamento dos colaboradores do time ali que vai fazer essas operações de secagem, que é um processo muito importante na armazenagem dos grãos, tanto da soja quanto do milho. Você continue com a gente, tem muita informação bacana para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta ao vivo aqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje com foco na secagem de grãos dentro do processo de armazenagem da produção, tanto de soja, o pessoal colheu aí as lavouras recentemente, né? Ainda tem alguns produtores que estão terminando os trabalhos, mais precisamente em algumas regiões aqui de Mato Grosso, como a Nordeste, por exemplo, e claro, depois de colher os grãos, quando o grão está acima da unidade desejada, que são os 14%, como a gente já ouviu e já discutiu aqui no programa sobre isso, aí é claro, é preciso passar por esse processo para padronizar ali, né? Retirar o excesso de umidade desses grãos, e esse processo é extremamente importante, né? Tanto na soja quanto no milho. Quem está trazendo essas orientações para a gente é a Tânia Regina, que é engenheira agrônoma e que também faz parte do time de instrutores credenciados junto ao Senar Mato Grosso. Tânia, vamos lá, na tela a gente terminou o bloco anterior você explicando, né, um modelinho que ilustrava qual que é o procedimento, né? Então, se o grão está úmido acima dos 14%, precisa passar pelo processo de armazenagem, de secagem, antes passando pelo processo de pré-limpeza, e você já detalhou esse ponto. Temperatura, né? Muito importante ter atenção a esse fato e ter muito cuidado aqui, porque aqui pode inferir em erros aí que podem, inclusive, comprometer a qualidade da produção, né? Exatamente, Patrone. Aqui a gente sempre diz assim, aqui é o carro forte mesmo, onde o operador ele tem que ter toda a cautela, né? Para limpeza faz parte, sim, mas aqui é onde acontece quase todas as maiores falhas dentro da secagem, acontece exatamente dentro do fator temperatura, que vem agravando muito. É a velocidade e esquece, ou seja, de trabalhar, pensar na qualidade, né? E a gente sempre foca com eles, vamos pensar em qualidade e deixar um pouco a questão da velocidade, porque nós precisamos de produto com qualidade para que a gente possa atender aí o nosso mercado, que exige muito de nós hoje, né? Então, a temperatura aí, nós sempre dizemos que a temperatura correta, quando nós temos um grão acima de 20% de umidade, patrão, é trabalhar com 90 graus ali. Isso, ou seja, trabalhar vai ser preciso dar mais que um tombo automaticamente nesse produto, né? Ou passar um tombo e mandar ele para o chamado silo pulmão, que é a nossa linha de escape que nós temos, vai ficar ali com a pressão de ar maior no sistema de aeração e à noite ele volta com esse produto e termina de secar ele para poder armazenar, né?
Um produto que chega com menos, ou seja, menos de 20% aí de umidade, a gente trabalha aí com 110 graus, que daí nós falamos que é o chamado contínuo, né? Então a gente tenta trabalhar dentro do contínuo. Hoje o Mato Grosso, podemos dizer em nível de Mato Grosso aqui, a gente tem conseguido em algum período do ano trabalhar no contínuo, porque um produto tem chegado aí com 20, 18, né? Então a gente consegue trabalhar. Acima de 20%, não exceder a 90 graus, porque a gente acaba trazendo certas consequências no produto que a gente vai estar mostrando. E essas consequências não tem como ser alteradas, ser mudadas posteriormente. Ou seja, não dá para errar mesmo, né? Exato. Aí você falou que boa parte do ano ali, né, boa parte das estruturas da colheita dos grãos tem conseguido chegar nesse padrão abaixo de 20% de umidade, né, podendo deixar aí o fluxo contínuo. Porém, esse ano a gente viu em determinados momentos ali do período da colheita um fator que exigiu que os produtores colhessem soja muitas vezes com umidade muito elevada, né, porque não estava parando de chover. Isso, é claro, uma soja mais úmida, gerou inclusive muitas filas aí em muitos armazéns, em muitas unidades armazenadoras, justamente por conta desse processo, né? Exatamente, patrônio. Aí nós tivemos algumas consequências, sem colocar também, patrônio, que nós tivemos muito replantio. E o replantio acaba trazendo outra consequência, que são grãos imaturos. Esses grãos imaturos, eles não conseguem ser secados, porque a gente não consegue extrair toda a umidade dele, e acaba trazendo uma consequência para nós muito elevada. Então, nós tivemos aí uma safra 2021 bem turbulenta também, onde teve uma certa quantidade de umidade bem alta aí, em um certo período aqui, e pode dizer quase todo o período que a gente vem enfrentando aquelas chuvas, que não é um período de chuva e já cessa. A gente está com chuva contínua aí quase em alguns locais, né? E quando se fala, vamos colher soja, parece que daí que a chuva desce mesmo, né, patrão? Então, o produtor acaba sofrendo bastante. E dentro dessas unidades armazenadoras, a gente não tem muitas moedas. Então, acaba trazendo uma certa consequência para nós, que não tem aonde nós dividirmos esses produtos aí, tá? Perfeito. Então, mas o correto é que o operador trabalhe dentro da limitância. Quando entrega o secador, a própria entrega técnica já recomenda que eles trabalhem dentro desse 90 ou 110 graus aí. Lembrando que a gente tem aqui no Mato Grosso pessoas que trabalham aí até com 140, 130, e isso acaba trazendo muita consequência mesmo, né? Isso é errôneo, o correto é seguir as instruções técnicas mesmo. Mesmo que demore um pouco mais o processo. Exatamente. Tecido pulmão, para que a gente consiga fazer um trabalho com qualidade aí, tá? Perfeito. Aqui só para a gente trazer, eu queria que você explicasse aqui, você trouxe um mapa com esquema de cores aqui, só para a gente frisar isso. Exatamente. Aí nós temos aí a questão da fornalha, né? Ou seja, ali onde o primeiro, logo abaixo ali, patrônio, é a fornalha, né? Onde a gente consegue sair a temperatura, então aquele vermelho é o ar quente que está saindo, né? Ele sobe ali em cima, ou seja, onde é que está aquele azul? É a câmara, ou seja, nossa já do primeiro estágio, que é onde ele vai enfrentar a maior temperatura, né? Que é o nosso ar quente ali. Logo abaixo ele tem, ou seja, a câmara do segundo, que é o estádio segundo ali, que já é o repouso ali. E abaixo, ou seja, nós temos a outra que já é onde ele vai estar recebendo o resfriamento, que é aquela parte azul mais clarinha, né? Então ele vai estar recebendo o resfriamento, desce para a mesa do secador e aí, se for preciso, volta novamente lá no secador para poder dar continuidade na secagem, ou segue para o chamado silo pulmão que nós falamos. Tá? Perfeito, vamos lá. Como que funciona então esse procedimento ali, o secador de soja e milho? Isso, então, como que é o funcionamento dele, né? O que ele tem? Ele tem os fluxos contínuo e intermitente, que eu acabei de dizer anteriormente, né? Então, a gente prefere trabalhar sempre no contínuo. O secador, para nós, o contínuo seria o ideal, que o produto sofre menos, tá? Então, o secador, a gente tenta trabalhar dentro desse contínuo e esquecer o intermitente. Porém, a gente tem, às vezes, ou seja, que voltar com esse produto e trabalhar no intermitente, que é trabalhar dentro sempre dos 90 graus e aumentando a temperatura aí, tá? E, ou seja, procurar fazer uma camada sempre homogênea, nunca deixar ela, ou seja, ser uma camada passa produtos, ou seja, com umidade muito excessiva. Você falou que ia trazer agora as informações sobre os danos. Vamos lá, vamos conhecer. Isso, vamos lá. E aí, quais são os danos, né, que vai ocasionar através daquela alta temperatura que a gente acabou de dizer? Então, nós temos vários aí, a gente vai apontar uns aqui, né, que são alguns que o que mais acontece, né? Principalmente na soja, no milho nem tanto, mas na soja muito, tá? Enrugamento da película da soja, então fica enrugado e isso acaba favorecendo o acúmulo, ou seja, de produtos que podem haver o mofo.
falsa secagem, causando aí os efeitos, né, chamado emborrachamento. Então o grão entra para a unidade, naquele momento ele passou ali na mesa, determinou a umidade e automaticamente estava com 14. Só que quando ele entra para dentro do armazém, ele descansa e acaba trazendo essa consequência, né? Possibilita a porcentagem de grãos fermentados, porque o excesso de temperatura ele vai envolver, ou seja, mais aí a questão de fermentado vai evoluir, tá? E isso pode, ou seja, acarretar grandes consequências, que é o número de avariados que vão surgir como mofado, ardido e fermentado aí, dentro disso aí, ok? E aqui a gente tem esse esqueminha aí, né? Quando nós temos grãos que entram com umidade para lá, ele vai automaticamente descarregar, a temperatura vai exceder dentro do nosso armazém e, consequentemente, a água, ou seja, ali vai começar a descer e vai começar a trazer perdas, né, desse grão ali dentro da unidade armazenadora. Na sequência, quais são os cuidados, né, que nós temos que ter aí, que é importante não só secar, mas os cuidados operacional que nós temos que ter ali pós-colheita, né? Então, manter o quê? Sempre a unidade limpa, né? É essencial que a unidade esteja limpa. Nós secamos, limpamos ali na pré-limpeza, esse silo também tem que estar limpo. Verificar a umidade dos grãos sempre antes de tal, ou seja, secou, mas está dentro do padrão, tá? Dos 14% ou não, tá? Monitorar a temperatura através desses cabos que nós temos chamado cabo de termometria ali, tá? E evitar, se caso tiver com a temperatura alta, exceder. Monitorar as pragas e roedores, tá? E tratamento aí de umidade também, da unidade que é importante. Perfeito. Tá? Nós já falamos aí, né? Já mostrei o esqueminha, né? Seria bem um corte, importante, né, transversal aqui para poder enxergar. Tá? O produto descendo ali, né? A secagem, bem bacana. E aí, para a gente aqui, né, nós deixamos também aí os treinamentos que o Senar oferece, né, patrone? Nada melhor que o público, às vezes, que está aí assistindo a gente, que quiser procure um sindicato, né, mais próximo aí e faça os treinamentos. Nós temos treinamento de secagem, operação de secadores, temos treinamentos aí de secagem, operação de secadores e armazenamento. Temos o de armazenamento de grãos e o classificação de produto de origem vegetal, soja e milho. Né? É importante se qualificar para que a gente consiga trazer um produto com qualidade. E é muito importante, né, esse espaço que o Senar oferece, né, justamente para levar informação e para capacitar esses colaboradores, porque a gente sabe que a armazenagem ainda tem um déficit muito grande aqui, a capacidade aqui em Mato Grosso, e é algo que os produtores têm buscado cada vez mais, né, condições de financiar os próprios armazéns, ter o próprio armazém aí nas fazendas, né, um sonho para muitos produtores e, consequentemente, conforme a gente for vendo esses espaços, né, dentro das fazendas também, essas unidades dentro das fazendas, a gente vai demandar cada vez mais mão de obra qualificada, por isso esse trabalho é extremamente importante. Tânia, obrigado pela sua participação, pelas informações aqui. A Tânia volta com a gente na sexta-feira no Mercado e Companhia, no quadro Senar Mato Grosso Responde. Mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou. Uma excelente quarta-feira, fiquem bem e até semana que vem.